João 7, 37, na NVI diz assim a palavra do nosso Deus: no último e mais importante dias da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Feche seus olhos comigo, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, eis a tua palavra, eis a sua igreja, jovens, homens e mulheres do Senhor. Estamos aqui felizes, em festa, porque o Senhor nos resgatou, que o Senhor nos libertou, porque nós te pertencemos. E nós te pedimos, ó Deus, queremos ouvir sua voz, e talvez tanta coisa que nós ouvimos ao longo desses 10 meses aqui na JNI, que não fizeram sentido, que hoje possam fazer todo sentido ao nosso coração. Que de forma individual, mas também coletiva, nós sejamos despertados a ser, a fazer, a fluir como discípulos na tua presença, Pai, porque é promessa sua, e nós queremos no Senhor, e por isso nós estamos aqui reunidos, para a glória do Senhor, assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, queridos? Tem um texto célebre que fala acerca da importância do discipulado, que norteia a vida de todo cristão e traz a missão da igreja do Nazareno. Ele se encontra em Mateus 28, a partir do verso 18. É muito conhecido. Jesus se aproxima dos seus discípulos e diz: toda autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. Portanto, quem sabe? NVI diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto eu lhes ordenei. E antes que os discípulos fossem e seguissem para cumprir essa missão, o Senhor ainda diz: e eu estarei sempre, quando? Forever, com vocês, até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Eu não sei como tem sido juventude, jovem ungida do Senhor. A sua vida de ser, fazer e fluir como discípulos, mas com luz na palavra do Senhor e de forma muito clara ao nosso coração, eu queria que o Espírito nos convencesse, que o Espírito nos ministrasse nessa noite, deixando claro que ser, fazer e fluir como discípulos não é difícil sem o Espírito Santo. Não é difícil. Você pode ser, fazer e fluir como discípulo de grandes pensadores, de grandes homens e mulheres, de algum coach que você admira, até mesmo de algum pastor, de alguma celebridade, dos seus pais. Fluir como um discípulo, ser semelhante a um discípulo. Fazer outros discípulos semelhante o seu avô, o seu pai, semelhante à sua origem familiar. Mas não é somente difícil, se torna impossível quando o assunto é ser, fazer e fluir como discípulo de Jesus. Antes que os discípulos pudessem correr para fazer outros discípulos, Jesus disse: mas calma, eu estarei com vocês todos os dias, porque senão vocês não vão saber como fazer discípulo. Primeira mensagem, 6 de julho de 2024, era o chamado ao discipulado, um chamado a ser discípulos. Em Marcos, capítulo 3, versos 13 e 14, a Bíblia narra que Jesus juntou aqueles que ele mesmo quis e os chamou para estar com ele, depois em seguida, depois de estar com ele, pregar o Evangelho. Ou seja, antes de fazermos discípulos, nós precisamos estar com ele. Tudo acontece do Senhor é o querer e o realizar. Quando nós nos importamos em ser, então fazer é natural e fluir também
É natural, mas quando nós não somos, nós corremos o risco de estarmos fluindo águas podres, águas rotas, águas impróprias, águas amargas. Quando nós não somos, nós corremos o risco de estar fazendo discípulos. Tem pessoas que conseguem sentar, dedicar a vida na vida, dar ouvidos, ensinar princípios, mas elas acabam fazendo discípulos de quem? De si mesmas. E nós somos defeituosos. No nossa veia ainda corre sangue, não óleo ungido. E se de fato e verdade nós não temos o Espírito Santo, nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós não vivemos uma vida com Jesus. O pastor Tales disse no primeiro episódio da segunda temporada, o mundo não precisa de duas pessoas como a gente. Se você não tem uma vida diante de Jesus, e ele estava citando Francis Chan, no seu livro Multiplique-se Discipulado, o mundo não precisa de dois de você, de dois de mim, de dois semelhantes a nós. Para sermos, fazermos e fluirmos como discípulo, nós precisamos ter a garantia de que o Senhor está com a gente. E aí, fica a pergunta para nós, o Senhor está com a gente? É possível ver Deus no seu dia a dia, na sua agenda, na sua rotina, no seu diário? É possível, porque se o Senhor está com a gente, se nós entregamos o caderno da nossa vida, o talão de cheque da nossa vida nas mãos do Espírito Santo, então nós estamos dizendo assim: Senhor, Tu tens liberdade para preencher os valores, o Senhor tem liberdade para preencher os destinos, o Senhor tem liberdade para preencher os dias, os detalhes do meu chamado, do meu futuro e da minha vida. Discipulado que flui é um discipulado que confia, que se entrega verdadeira, genuinamente e completamente ao Senhor. É permitir que de fato e verdade a nossa vida esteja, tudo que temos e tudo que somos, nas mãos do Senhor. É um cheque em branco. Você olha assim para aquela pessoa e fala: essa pessoa aqui eu não gostei muito, não dei muito valor. Mas aí a página da sua vida está assinada. Aí é Deus quem dá o valor que as pessoas têm sobre a sua vida. Fala assim: minha atenção essa pessoa aqui não vai ter não. Essa pessoa. Mas aí Deus coloca. Evangelismo, todo terceiro sábado. Isso daí, nem funciona mais evangelismo de rua. É o Senhor quem coloca o valor que o evangelismo tem sobre a sua vida. Que isso? Conferência dentro da igreja, paga. É o Senhor quem coloca o valor nas coisas sobre a sua vida. A igreja hoje, Jesus sim, igreja, é o Senhor quem coloca o valor sobre a igreja, sobre a sua vida. É o Senhor quem coloca. É o Senhor. Mas qual é a grande dificuldade de sermos, fazermos e fluirmos como discípulo, então? É porque Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso, no capítulo 5 e no verso 18, que nós não devemos nos embriagar com vinho. Mas antes devemos ser cheios do quê? Do Espírito Santo. E por que algumas coisas ainda têm tanto valor na nossa vida? Algumas coisas a gente tem tanta dificuldade postergando, quando o Senhor gostaria que elas tivessem valor, que fosse caríssima e que fossem realizadas hoje, sobre a nossa vida. E o motivo é porque nós estamos cheios, talvez não de vinho, mas de tantas outras coisas. Cheios de nós mesmos, cheios dos nossos medos, cheios da nossa preocupação, cheios do nosso orgulho, cheios da nossa vaidade, cheios da nossa humanidade, da nossa carnalidade. E Paulo coloca em pé de igualdade tanto as pessoas que estão cheias de álcool como aquelas que estão vazias do Espírito Santo. É uma ordenância, é semelhança ao nosso gerúndio, é no contínuo, enchei-vos, sejam cheios, sejam sempre cheios do Espírito Santo. Mas por muitas vezes nós até queremos fazer discípulos de Jesus, mas estamos vazios do Espírito. Por tantas vezes o nosso coração até queima, eu quero fluir, mas como fluir sem o Espírito Santo? Aí somos tímidos.
Aí fracassamos nessa tarefa, aí vivemos uma vida sem poder. E damos valor para aquilo que diante de Deus não tem valor algum. E atribuímos pouco valor a nenhum valor naquilo que para Deus é valioso. Encontramos no Novo Testamento, queridos, três formas de fracassar como discípulos, três formas de não fluir como discípulos. E as três formas são apagar, entristecer e resistir. Você podia falar comigo isso essa noite? Apagar, entristecer e resistir. A primeira delas em 1 Tessalonicenses 5,19. Paulo está escrevendo para a igreja em Tessalônica, ele vai dizer, o que ele diz nesse texto? Não apaguem o Espírito. Será que muitas pessoas hoje ainda apagam o Espírito Santo? Que algumas pessoas dizem assim, esses dias eu até vi cantando dentro de uma igreja do Nazareno, né? A sua graça é irresistível. Nós não acreditamos nisso dentro da igreja do Nazareno. Somos armínios wesleyanos. Inclusive interpretando textos como esse. É possível apagar o Espírito. Deus quer que você seja discípulo. Faça discípulos, flua como discípulos, mas você está apagando o Espírito. E Paulo está dizendo assim, não apague. Não apague o Espírito Santo. O que é apagar o Espírito, queridos? É não promover a presença dEle. É não amar a presença dEle. Aliás, o Espírito Santo é uma pessoa. É não dar liberdade para Ele escrever a nossa história. É colocar assim, eu assino nesse talão de cheque se eu souber quanto é o valor. Eu assino nesse talão de cheque se eu souber para quem é. Eu coloco minha assinatura nesse talão de cheque se eu souber para quando é. Porque, Deus, se for agora eu estou ocupado demais, viu? Para agora não dá. Apagar é ignorar o Espírito. Apagar é colocar limites na ação dele sobre a nossa vida. Apagar é uma vida até de comunhão com a igreja. É possível ter uma comunhão com a igreja sem intimidade com o dono da igreja. Sem intimidade com o noivo. Sem intimidade com Jesus. É religiosidade. É apagar o Espírito, é dizer, Espírito Santo, até aqui, essa área da minha vida eu te entreguei, mas a sentimental deixa que eu cuido, viu? Eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre mim, Senhor. A sentimental deixa comigo, porque eu já encontrei uma gatinha, eu pisquei o olho, ela piscou de volta. Todo ser humano pisca, irmão. Muitas vezes no dia, né? Não estou vendo o Ibson, com certeza o Ibson até sabe quantas vezes por dia aí. Aí, depois você pergunta para ele, ele sabe com certeza quantas vezes o ser humano pisca por dia. Não precisa nem perguntar para a IA, pode perguntar para a nossa IA JNI. Então, muitas vezes, nós não fluímos, nós não fazemos e esfriamos o nosso papel de ser discípulos, porque nós apagamos o Espírito. O Espírito diz assim, eu estarei com vocês todos os dias. Você fala assim, não, mas nesse dia não, nessa ocasião não, nessa situação não, mas não é somente isso. Segunda coisa é entristecer. Efésios 4:30, apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Éfeso, ele vai dizer, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristecer é viver para agradá-lo. Não entristecer é semelhantemente a Jesus no seu batismo, poder ouvir a voz do Pai dizendo, você, meu filho amado, em ti eu me alegro, em ti eu me comprazo, em ti eu tenho o meu prazer. Entristecer o Espírito é continuar vivendo uma vida de pecado e de desobediência persistentemente. Você quer fazer outros discípulos que se pequem, que se sujem, que estejam tão acostumados com a lama do pecado, como você vive? O único ciúme que presta na face da terra é o Espírito Santo, tem ciúme de nós. Propriedade exclusiva sua, selados, Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso, Paulo vai dizer aos coríntios, vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus no vosso corpo.
Entreguem as vossas vidas para a igreja de Roma como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas, por muitas vezes, nós entristecemos. Nós dizemos assim para o Espírito: espera aí, isso daqui é do meu jeito, isso daqui tem esse valor. Isso daqui é para depois. O Espírito continua vindo como vinha no Éden, na viração do dia, para conversar com Adão e com Eva. Os devocionais estão prontos para te ajudar 40 dias, mas passa o dia inteiro. E você fala assim: esse daqui, pastor José Júnior que escreveu, quero nem saber. Mas desprezar o meu devocional ainda tudo bem. Mas você despreza os escritos por Moisés, os escritos por Davi, os escritos pelos profetas maiores e menores. Você despreza os escritos por Paulo, por João Marcos, por Mateus, por Lucas, por João, por Pedro, pelo autor de Hebreus. Despreza a palavra de Deus e você entristece o Espírito Santo. A segunda atitude que afasta de nós a coisa que era para ser mais natural. Se eu sou um discípulo, eu gero novos discípulos. Se eu sou um discípulo, eu vou fluir como discípulo. É a coisa mais natural. Mas não somente isso, ainda no Novo Testamento nós encontramos. Em Atos capítulo 7, verso 51, um príncipe de Deus, chamado Estevão, dizendo, no momento do seu apedrejamento, em uma pregação: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Sempre resistem. Resistir é não se render, é não se entregar. É dizer assim: olha, eu vou entregar, o cheque tem 40 folhas, mas eu preciso ficar com uma por segurança. A minha vida tem tantas páginas em branco para ser vivida. Ó Senhor, eu te dou aqui 50 páginas, mas deixa que 50 páginas da minha própria história eu escrevo. Deixa que eu escrevo do meu próprio jeito. Isso é endurecer o coração. Resistir o Espírito é dizer não à vontade de Deus, achando que a sua é boa e agradável. Quem acha a sua vontade boa e agradável? Eu acho a minha boa e agradável. Mas eu também tenho uma convicção: ela nunca será perfeita. Só a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E às vezes nós sabemos o que temos que fazer. Endurecemos o nosso coração. Nós resistimos ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Mas eu não quero falar nessa noite, nesse último episódio, somente as atitudes que entristecem o Espírito. As atitudes que impedem o fluir do Espírito sobre a nossa vida. As atitudes que nos impedem de ser um discípulo de fato e verdade e fazer outros discípulos influir. Eu quero também compartilhar sobre 3 decisões que impactam diretamente a nossa capacidade e o nosso poder de fluir como discípulo. De fazer novos discípulos. Para Jesus, não para a gente. De ter um caráter moldado para o Senhor, que diante da tentação, nós nos lembramos que não existe tentação maior do que a gente pode suportar. Mas o Senhor sempre tem um escape. E essas atitudes, elas contribuem diretamente para uma vida cheia do Espírito. Porque Jesus disse: vão e façam discípulos, mas eu estarei com vocês. Quem quer ser cheio do Espírito para fazer discípulos semelhantes a Jesus? O Senhor prometeu. Se vocês creem, como diz a Escritura, do seu interior fluirão. E Ele estava se referindo ao Espírito. Por isso que às vezes a gente está tão medroso, a gente está tão acovardado, a gente está tão sem poder, a gente está tão acostumado, a gente está tão paralisado, porque nos falta poder. Mas essas 3 atitudes são para nós encerrarmos essa noite dizendo para o Senhor: Senhor, se me faltava algo para ser, para fazer e para fluir como discípulo, essa noite eu quero me encher disso.
e poder glorificar o seu nome fazendo novos discípulos. E as atitudes também se encontram principalmente no Novo Testamento. Eu procurei para poder compartilhar com vocês, e a primeira delas em Atos 2:38. Se tendo tudo para fluir, como discípulos, nós às vezes escolhemos apagar, entristecer e resistir ao Espírito. Existe uma coisa que o rei Davi já disse assim, existe algo que o Senhor não despreza, que o Senhor não rejeita. É um coração contrito e quebrantado. E a primeira coisa que nos enche do Espírito Santo, a primeira coisa que nos faz aptos, capacitados plenamente para fazer outros discípulos, é o arrependimento. Fala para uma pessoa aí do seu lado. Fala assim, para de ser duro. Fala, soberbo Deus resiste, mas aos humildes Ele concede graça. A primeira coisa é um arrependimento genuíno. Em Atos 2:38, Pedro responde, depois de pregar o primeiro sermão da constituição da igreja, o primeiro sermão depois que a igreja é revestida de poder pelo Espírito Santo, ao se cumprir o dia de Pentecostes, Pedro prega e responde àquela multidão que achava que eles estavam bêbados, chapados, embriagados, vivendo de pingo em pingo. Pedro vai dizer, se arrependam cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Mas depois disso, depois de se arrepender e depois de serem batizados, o que vai acontecer? Vocês receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Há tantas pessoas que apagam o Espírito porque são endurecidos de coração. Porque não se arrependem mais. Pensa que arrependimento era uma coisa para ser dita uma vez de uma oração, quando você entregou sua vida para Jesus e você disse assim, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Um estilo de vida de arrependimento. É um estilo de vida que nos faz fluir como discípulos. A porta de entrada para a plenitude do Espírito Santo é um arrependimento genuíno, sincero, verdadeiro, com lágrimas, com reconhecimento da nossa miséria e do nosso pecado, da nossa falta de poder, da nossa dureza de coração, do nosso egoísmo, da nossa falsa segurança e da compreensão de que a gente pode administrar e até mesmo viver a nossa vida de uma maneira superior à que Deus tem sobre os nossos dias. Pedro está dizendo, se arrependam, sejam batizados, então vocês receberão, então vocês serão cheios, então vocês serão batizados, então vocês serão tomados de toda a plenitude de Deus. Mas há quanto tempo? Há quanto tempo você não confessa os seus pecados ao Senhor? Você não chora. Você chama o errado de certo, o certo de errado. Você acha que ninguém está vendo, você diz, aqui não tem nada a ver. Inferno terá uma grande placa na entrada, escrita. Como é, Moisés? Lar dos nada a ver. Que passará céu e terra, mas a palavra do Senhor não passará. A nossa vida, por tantas vezes, é fraca em ser, em fazer, em fluir como discípulos. É ausente da presença do Espírito Santo, porque não há arrependimento. Não há arrependimento. Você olha para a vida das pessoas e você diz assim, isso aqui deveria ser diferente. Olha só que miserável, olha só que pecador. E você nunca tem um encontro com o Espírito Santo de verdade, que Isaías, quando se encontrou com a brasa viva, com a presença viva do Senhor, de fato e de verdade, ele não disse mais, ai desses, ai daqueles, ele proclamou, ai de mim, eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros. A primeira decisão que nos faz fluir como discípulos, a primeira decisão que nos faz ser uma bênção sobre a vida de outras pessoas, é viver uma vida em constante arrependimento. Independente de quanto tempo você caminha com o Senhor, independente de quem você é filho, independente do que você faz para Deus, na presença de Deus, na igreja de Deus, sem arrependimento, o Espírito Santo te deixa, te afasta, se ausenta.
E você pode compreender isso de forma tão linda através da vida de Davi, que pecou tão feio, mas que se arrependeu de uma forma ainda mais escandalosa, dizendo: Senhor, não retire de mim o seu espírito, me renova com o coração contrito e quebrantado, me devolve a alegria da tua salvação. O Espírito Santo não enche pessoas que não vivem uma vida de constante arrependimento. Segunda coisa, primeira coisa, arrependimento. Segunda é obediência. Atos 5:32. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é maluca, sim ou não? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é diferente, sim ou não? Você não sabe responder porque você não tem o Espírito. Mas o Espírito está aqui essa noite. E aqueles discípulos estão sendo afrontados, estão sendo ameaçados, estão sendo agredidos. Mas eles vão dizer o seguinte: nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo. Espírito Santo que Deus deu a quem? Concedeu a quem? O Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quer ser cheio do Espírito? Não apague o Espírito, se arrependa. Quer ser cheio do Espírito? Não entristeça o Espírito, obedeça à vontade do Senhor. O Espírito Santo é derramado sobre quem ouve e sobre quem obedece. E sobre quem ouve e obedece, há uma promessa de céu liberado sobre a vida desse tipo de discípulo. Ai, eu não sinto as minhas orações sendo ouvidas. Ai, parece que Deus está de mal de mim. Você deixou de ouvir o Senhor. Você deixou de obedecer o Senhor. Os seus cheques estão tudo preenchidos e você está querendo a assinatura do Espírito. Enquanto você deveria entregar as folhas em brancos assinadas por você, Espírito Santo. A sua vontade é boa, agradável, é perfeita. Pode colocar o valor, pode colocar a data, pode colocar para quem. A sua vontade é maior que a minha, os seus planos são maiores do que os meus. Os seus caminhos são infinitamente maiores do que os meus. Já passou do tempo de aprender a obedecer, né? Porque o tempo de aprender a obedecer já foram 2 anos atrás, sim ou não? Já passou do tempo. Ah, eu estou buscando o Espírito Santo, é claro, mas está no relacionamento impuro, não quer perdoar, está com ódio de alguém, detrai as pessoas, diminui as pessoas, fala mal, é fofoqueiro. Deus concede o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Aqueles que lhe obedecem. Aqueles que se arrependem, aqueles que lhe obedece. Mas, por último e não menos importante, o Espírito Santo é disponibilizado, é derramado, enche a vida, capacita para ser, fazer e fluir como discípulos, principalmente, primariamente, primordialmente, aqueles que o desejam, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aqueles que o buscam. É o que nós aprendemos em Lucas 11, onde no verso 10, o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem. Tem discípulos do Senhor aqui essa noite ainda? O Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem, Ele vai dizer assim: pois todo o que pede, recebe. Todos os que procuram, encontram. E para todos os que batem a porta está, ou será, ou é, aberta. E no verso 13, Jesus vai dizer: se vocês que são pecadores, portanto, se vocês que são pecadores, sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Querida JNI, enquanto ser cheio do Espírito Santo não for o desejo completo da sua alma, do seu coração, da sua vida, é muito provável que você nunca será cheio do Espírito.
Enquanto você pensar que você pode continuar vivendo sem o Espírito, e você se contenta, e você se alegra, e você segue uma vida vazia, é bem provável que você seguirá vivendo essa vida vazia. Enquanto essa experiência de transformação e de fluir, rios de águas vivas é uma promessa, mas enquanto essa experiência for somente algo desejável, eu quero, mas também se não vier, do fundo do seu coração, você se alegra em continuar vivendo como você está vivendo, apagando, entristecendo e resistindo ao Espírito Santo. Enquanto você quiser continuar vivendo assim, é muito provável você não receberá a plenitude do Espírito. R.A. Torrey, um evangelista, pastor e educador norte-americano, diretor do Instituto Bíblico Moody, escreveu muita coisa preciosa sobre oração, sobre evangelismo e sobre o Espírito Santo. E lendo um livro muito precioso, essa frase me chamou a atenção e eu penso que ela expressa tudo que eu gostaria de falar a vocês essa noite. E ele diz o seguinte: nenhum homem, nenhuma mulher jamais conseguiu essa bênção, esse presente, essa dádiva, sentindo que poderia continuar vivendo sem ela. Ninguém nunca foi cheio do Espírito Santo, enquanto continuou sentindo que tudo bem se eu não receber, tudo bem se eu não for cheio, tudo bem se eu não fizer discípulos, tudo bem se eu não fluir como discípulo do Senhor. Nenhum homem jamais conseguiu essa bênção sentindo que pode continuar vivendo sem ela. Tudo bem eu continuar entristecendo, tudo bem eu continuar apagando, tudo bem eu continuar resistindo ao Espírito, tudo bem eu continuar vivendo em desobediência, tudo bem eu continuar vivendo com meu coração endurecido, tudo bem. Tudo bem, eu não tenho fome, eu não tenho sede, eu tenho fome e sede do que eu vou comer daqui a pouco, quando eu sair daqui. Disso eu tenho fome. Eu tenho fome do meu concurso, quando eu tomar posse do meu casamento, até que enfim, abrir o curso de novo. Disso eu tenho fome, disso eu tenho sede. No último dia, o dia mais importante da festa dos judeus, Jesus se levantou em alta voz e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva fluirão do seu interior. Queria convidar você, jovem, tão precioso, tão preciosa do Senhor, nessa noite, a entregar o seu talão de cheque, o livro da sua existência, e a preenchermos e declararmos juntos: eu, como discípulo de Jesus, me comprometo a ser, a fazer e fluir como um discípulo de Jesus, entregando cada folha da minha vida, assinada e em branco nas mãos do Espírito Santo. Assinada e em branco nas mãos do Espírito Santo. E o meu convite para nós orarmos é: alguém que precisa parar de resistir o Espírito Santo para começar a fluir essa noite? Você se coloca em pé, se essa mensagem, se essa palavra é para você. Eu quero parar de resistir, eu quero começar a fluir. Você se coloca em pé. Você precisa hoje deixar de apagar o Espírito para começar a fluir. Você se coloca em pé. Você precisa hoje deixar de entristecer o Espírito e começar a fluir na presença do Senhor. Você se coloca em pé. Hoje é um dia de nós juntos pegarmos
o talão de cheque das nossas vidas, todas as páginas da nossa vida, e deixar o Espírito Santo preencher, e deixar o Espírito Santo escrever, e confiar de que aquilo que o Senhor vai fazer é infinitamente melhor do que aquilo que nós podemos desejar ou viver nas nossas próprias vidas. Aquilo que o Senhor vai fazer glorificará o seu nome, nos fazendo ser, nos fazendo fluir e fazer outros discípulos semelhantes a Cristo Jesus sobre a nossa vida. Você poderia essa noite fazer uma aliança com o Senhor? Você poderia essa noite, como um discípulo de Jesus, dizer: Senhor, eu me comprometo, eu não aguento, eu não posso mais viver uma vida sem ser cheia do Teu Espírito, porque ela é tão perigosa, ela é tão carnal, ela é tão ínfima, tão pequena como a vida embriagada com vinho, como a vida embriagada com as coisas desse mundo. Será que você podia começar a clamar na sua alma como você não pode mais viver sem o Espírito, vazio do Espírito? Ou até mesmo você que já viveu experiências tão lindas e cheio do Espírito, mas você olha para o passado e diz assim: que dias lindos, que dias maravilhosos, quando o Senhor me permitiu impactar a vida de outras pessoas como um discípulo, fluir como um discípulo, desejar as coisas do Senhor, ler a minha Bíblia, capítulos e livros e porções, e orar madrugadas adentro, e jejuar com paixão, e servir as pessoas. Mas isso ficou no passado. E a palavra do Senhor continua nos dizendo: deixem-se encher do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios. Vão pelo mundo todo, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar, a obedecer tudo o que eu lhes ensinei. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nada do que nós fazemos se compara com essa bendita promessa: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Você que não quer mais viver igual, ser igual, fazer discípulos igual, fluir águas do seu interior como é promessa. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão, jorrarão águas vivas, águas vivas. Vem aqui à frente, como um símbolo de que você entrega a sua vida, os seus dias, o seu talão de cheque assinado, para viver os melhores dias da sua vida na presença do Senhor, para viver, para ser, para fazer e para fluir como um discípulo do Senhor. Corre aqui à frente, estabelece esse relacionamento com o Senhor. Corre para frente e diga isso para o Senhor. Assuma essa aliança, esse compromisso, esse relacionamento. Comece a orar, comece a falar com o Senhor.